Alô, alô, pessoal! Chegou a hora das histórias de Volusa. Hoje tem aprontação e castigo divertido. A história de hoje é A Aventura na Árvore. Volusa estava na cozinha com a mão na massa quando Matilde entrou esbaforida gritando: Vavá, vavá, os meninos estão presos na árvore! Pela gritaria, Volusa percebeu que era encrenca. De imediato, soltou a massa do pão solvada na tigela e, se encaminhando para o quintal, perguntava assustada: O quê? Quem? Como? As meninas agitadas falavam atropeladamente ao mesmo tempo. Mas Murilo, que vinha mais atrás, com a maior calma do mundo, respondeu: vó, tem gente lá no alto, no olho da mangueira velha, sem conseguir descer. Apressada, arrebanhando a meninada atrás de si, Volusa chegou ao enorme pé da manga espada. Ela nem queria acreditar no que via e quase não conseguia mesmo ver, de tão encarapitados que Mário e Duda estavam nos galhos mais altos. O que vocês foram fazer aí? Nem manga tem mais? E agora? Ela perguntou aflita. Vó, a gente estava vendo quem conseguia ir mais alto. Eu bem que disse que isso não ia dar certo e voltei do meio do caminho. Falei para eles desistirem. Me chamaram de medroso, riram de mim e foram. Agora estão aí, comentou Murilo com certo ar de revide por ter sido debicado. Murilo, agora não é hora para isso. Precisamos dar um jeito dele descerem de lá. Volusa falou ainda mais preocupada. Só se chamar os bombeiros. Acho que só com escada mais giros para ele descerem. Ou se vier salvamento de helicóptero. Murilo sugeriu, aumentando a angústia de Volusa. A esta altura, João já tinha chegado e, subindo na árvore, procurava chegar o mais perto possível dos meninos para resgatá-los, sem contudo alcançá-los, porque os galhos se afinavam e podiam não aguentar o peso de um homem como ele. Lúcia também chegara e, tão aflita quanto Volusa, tentava ajudar de alguma forma. Será que botando a escada grande num galho grosso lá em cima não daria para os meninos alcançar? Indagava ela. E se jogar uma corda para eles pegarem? Só se forem para eles se enforcarem, brincou Murilo, logo em seguida pedindo desculpa por ver a cara de recriminação de Volusa, que o fez entender que a coisa era séria e, portanto, aquele não era momento para brincadeiras. No mais alto que pôde chegar, João tentava orientar a descida deles. Olhe, tem um galho mais baixo perto de você, Mário, à direita. Passe para ele. Daí você chega a um outro. Vamos, tenta aí. Mário fez como ele disse e pouco depois encontrou o meio de descer mais e mais até o chão. O pessoal que já estava na torcida gritou de contente quando ele chegou. Enquanto João agora se dedicava a Duda, que estava ainda mais no alto. Duda, procure escorregar o corpo segurando no tronco, até seu pé achar apoio no galho de baixo. João instruiu e Duda, mesmo com medo, terminou fazendo o que era instruído e pôde chegar um pouco mais para baixo. Ainda assim, ele estava numa posição ruim e o medo aumentando tornava a operação mais difícil. Mar embaixo procurava encorajar o primo a fazer como ele, mas Duda era menor e tinha dificuldade de encontrar galhos de apoio. No final das contas, Joe se posicionou bem sob um tronco da árvore, mãos soltas, e mandou que Duda pulasse, que ele a pararia. Afinal, não estavam mais assim tão longe um do outro. Joe era forte e Duda leve. Momento de muita tensão. Volusa ainda perguntou se isso não seria manobra muito arriscada. Porém, nem houve tempo para a resposta, porque Duda, se enchendo de coragem, ou por mero desespero, pulou bem nos braços de Joe.
Dali foi fácil chegar no chão. Enfim, todos puderam respirar aliviados. Ufa! Volusa, embora livre da aflição, se zangou e, depois de uma grande bronca, decretou que todos estavam de castigo e no resto daquele dia ninguém podia sair da varanda. É para vocês não se esquecerem que é preciso ter cuidado. Aventuras têm limite. Eu não posso tomar esses sustos, não. Ela justificou. Duda e Mário pediram desculpas, prometendo não aprontarem mais nenhuma. Vó, a gente não vai mais fazer isso, não. Deixa os outros de fora do castigo, porque não tem culpa. Mário pediu, mas ela manteve a decisão. Sim, podem não ter tido culpa dessa vez, mas precisam refletir também para não se meterem em encrencas e me deixarem preocupada. Além do mais, vocês podem brincar na varanda. Tem muitas brincadeiras que podem ser feitas lá. Ela falou, talvez procurando suavizar o castigo, já esquecida da apreensão passada e arrependida da própria zanga. Pouco depois, estavam na varanda bebendo suco de maracujá que Lúcia trouxe para acalmar todo mundo depois do suspense vivido. E agora, vamos fazer o quê, hein, vovó? Perguntou Rafaela, se achegando para a Volusa, que, sentada perto deles, aproveitava o momento para costurar novos forros das almofadas. E ela respondeu, que tal brincar de adivinhações? Sem esperar a resposta, propôs. O que é o que é? Que tem asa, mas não voa, tem bico e não bica. Ah, essa é fácil, exclamou Janaína. É bule. E o que é que é? Verde, mas não é planta. Fala, mas não é gente. Gafanhoto, alguém disse. E quem já viu gafanhoto falar? Duda indagou. É periquito, Murilo falou. Papagaio come milho, periquito leva fama, Volusa disse rindo. Então a resposta certa é papagaio. Matilde observou e lançou sua adivinhação. O que é que é? Cai em pé e corre deitada. Essa também é manjada, disse Duda. É chuva. Vocês que estão achando tudo fácil, me respondam. O que é o que é? Não tem pés e corre. Tem leito e não dorme. Desafiou Volusa. Silêncio. E como ninguém sabia, ela mesma respondeu depois de um tempo. O rio. Logo propondo outras adivinhações. Depois de algum tempo, ninguém mais tinha adivinhações para fazer e aí ouviu-se. E agora? Vamos ficar aqui olhando um para a cara do outro? Perguntou Murilo e vó respondeu. E por que não? Vocês são tão bonitinhos. Pode brincar de sério. Fica um olhando fixo para o outro. Quem ri, perde. Nisto, Ivana falou algo no ouvido de Matilde. E Janaína falou. Que cochicho rabispicha, come pão com lagartixa. E Matilde retrucou. Quem muito quer saber, mexerico quer fazer. Vai ser batalha de parlendas? Disse Volusa. Então, ouçam. Galinha choca comeu minhoca, saiu pulando que nem pipoca. As meninas riram e Mário quis saber se não iam mais brincar de sério. Resolveram que sim. As duplas se organizaram e a brincadeira começou. Difícil, muito difícil segurar o riso por muito tempo, com um olhando fixo para a cara do outro sem nem piscar. E quando um ria, todos riam. Tentavam segurar, mas já o esforço para não rir era motivo para rir. E ainda tinha as provocações dos que ficavam de fora da disputa e até do próprio parceiro ou parceira. Ah, assim não vale, vó! Ivana está mexendo as orelhas para me fazer rir. A regra não é ficar só olhando parada, sem dizer nada? Reclamou Matilde. Mas eu não estava dizendo nada. Estava parada. Estava parada, é?
Mexer as orelhas e ficar parada? Eu tô parada. Minhas orelhas é que se mexeram. Não tenho nada a ver com isso. E a regra não diz que orelhas não podem se mexer. Ora, diz apenas que não pode rir. Ivana falou a debicar, fazendo todo mundo rir e Matilde se zangar. Muito engraçadinha. Para mim chega. Vamos brincar de outra coisa. Volusa sugeriu. Já que falaram em ficar paradas, que tal brincar de estátua? Nessa brincadeira é que não pode se mexer de jeito nenhum. Eu vou ficar cantando e vocês dançando, pulando, andando, fazendo o que quiserem. Mas quando eu falar estátua, vocês param na posição que estiverem. Quem se mexer sai do jogo, certo? Certo! E Volusa começou a cantar. Pai Francisco entrou na roda, toca do seu violão. Vem de lá, seu delegado, Pai Francisco foi para a prisão. Estátua! Todos pararam como estavam. Um com o pé suspenso, outro com o braço para cima, outro ainda abaixado. E tinham de ficar assim até alguém se mexer. Rafaela foi a primeira a sair. Daí Volusa voltou a cantar e todos acompanharam cantando e dançando, fazendo gaiatices. Como ele vem todo requebrando, parece boneco desengonçado. Estátua! Dessa vez saiu Murilo. E de novo o vô cantou. Eu vi uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asa e voou. Dó, ré, mi, fá, 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 estátua! E todos viraram estátuas ainda mais engraçadas. E a brincadeira continuou, cada vez com menos um. Quando cansaram da estátua, brincaram de morto-vivo, de corrida de saci, de boca de forno, chicotinho queimado, de Maria Cadeira. Assim passaram o dia, emendando uma brincadeira na outra. Só interromperam para comer. E mesmo enquanto descansavam após o almoço, se divertiram com recitação de parlendas. Corre cutia na casa da tia, corre cipó na casa da avó. Meio-dia, macaca Sofia fazendo careta para Dona Maria. O reencerramento do dia de castigo foi com muita cantiga de roda. Eu fui no Tororó, beber água não achei. Achei bela morena que no Tororó deixei. Aproveita, minha gente, que uma noite não é nada. Se não dormir agora, dormirá de madrugada. Ô dona Matilde, ô Matildezinha, entrará na roda e ficará sozinha. Sozinha eu não fico nem edificar, pois eu tenho Murilo para ser meu pá. Bota aqui o seu pezinho, bota aqui juntinho ao meu, e depois não vai dizer que você se arrependeu. Se sou torto aleijado, foi assim que Deus me fez. Eu passei por sua porta, o cachorro me mordeu. Não foi nada, não foi nada, quem sentiu a dor fui eu. E por hoje, chega! Até logo! Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhe com os amiguinhos e se inscreva no canal. Muito obrigada! Texto, narração e edição de Gilca Bandeira. Imagens do arquivo pessoal e da internet.